Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para esse tempo de celebração e a nossa expectativa novamente é de que Deus nos abençoe, nos comunique as verdades que Ele precisa nos comunicar para nos edificar e nos fortalecer para a honra e a glória dEle. Nesse momento, eu gostaria de ler o texto da primeira carta de João, Primeira carta de João, o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor,
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Um texto precioso do apóstolo João, que nos chama a atenção para o fato de que amar o irmão, amar ao próximo, é uma das marcas indissociáveis do cristianismo na nossa vida. De tal maneira que ele chega a dizer que se nós dissermos que somos cristãos e não amamos o nosso próximo, nós estamos mentindo. Por quê? Porque a realidade do amor de Deus em nós nos motiva a amar, nos impulsiona a amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, de tal maneira que se a gente não consegue vivenciar isso na prática, o que João está dizendo é o seguinte, que nos falta conhecermos o amor de Deus. Portanto, irmão, irmã, o convite na manhã deste dia é para que nós meditemos na realidade do amor de Deus e sejamos, de fato, convencidos de que por causa do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, testificado pela presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nós tenhamos condições de amar o nosso próximo sem qualquer distinção. Que Deus nos abençoe.
te procuro, ó Deus. Silêncio, tu és paz. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero.
Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos terminando o mês de agosto, mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu gostaria de compartilhar um último país para que vocês estivessem em oração. É óbvio que nós temos muitos países para orarmos continuamente, países que precisam do Evangelho. Todos precisam ouvir a boa nova de Cristo. E nós vimos durante esse mês alguns povos perseguidos. Nós vimos a China, por exemplo, como um povo muito perseguido. Nós vimos a Nigéria como um povo no continente africano, a China no continente asiático. Nós vimos a Colômbia no continente aqui próximo de nós, um país que está entre os 50 mais perseguidos do mundo. E hoje eu gostaria de falar sobre a Itália, um país que você pode pensar, mas na Itália há perseguição? Na verdade, meus irmãos, a Europa em geral, ela passa por um período pós-cristão, um período de secularização, onde as pessoas não mais se importam com o Evangelho. E as igrejas são fechadas continuamente em vários locais que foram redutos da Reforma Protestante. Porém, um caso específico como a Itália é que, de fato, a Reforma nunca deu muito certo por ali. E nós sabemos da necessidade de igrejas plantadas naquela região, tanto na Itália como em outros países da Europa. E nesta manhã eu peço que você ore pela Itália. Nós temos missionários presbiterianos ali na Itália, tanto ingleses quanto brasileiros. A PMT tem o reverendo Humberto, que está ali realizando um trabalho há mais de 15 anos naquele país, plantando igreja com um nível de dificuldade muito grande. Para vocês terem noção, uma mega igreja na Europa, ela comporta mais ou menos de 30 a 50 pessoas, porque a realidade é outra, o secularismo é muito forte. Então, os pedidos de orações que eu coloco para vocês, primeiro pelos missionários que estão labutando ali na Itália, e nessa dificuldade da igreja, a dificuldade de evangelização e também com um número reduzido de pessoas. Ore pelo coração desses missionários em um contexto tão difícil para a pregação do Evangelho. Segundo pedido de oração é que o Senhor mova os corações de pessoas para que elas entendam o seu chamado, o seu direcionamento, e para que elas também vão para o campo missionário para cumprir o propósito de Deus, para plantar novas igrejas em locais como a Itália, que precisam e carecem muito do Evangelho. E por último, eu peço que vocês orem pelos italianos em si, pessoas que por muito tempo dominaram o mundo, como o Império Romano naquela região, conquistaram tantas coisas, mas que carecem muito do Evangelho de Jesus Cristo. Ore depois do culto, ore, tire um momento de oração, ore durante essa semana pela Itália, um país que carece do Evangelho. Um abraço e até mais. Bem, irmãos, uma das demonstrações de amor fraterno, de que a gente se importa com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, é quando nós dedicamos algum tempo a orar por eles, quando nós dedicamos algum tempo à intercessão. Nós temos feito isso culto após culto, celebração após celebração. Esse é um tempo que, de fato, é muito importante, é muito significativo. Por isso eu quero convidar você que nesse momento você tome a pessoa que está aí perto de você e feche seus olhos e interceda pelo povo de Deus, interceda pelos seus irmãos aqui da igreja, por aquela pessoa que talvez você conheça e que ainda não se converteu, para que Deus derrame da sua graça sobre a vida dela, não é? Para que nós experimentemos de fato do amor de Deus em nossa vida. Vamos investir esse tempinho que nós temos agora para orar. E vamos fazer isso hoje, especificamente, não orando por nós, vamos orar pelo outro. Convido você então a interceder pelos seus irmãos, pelo nosso país, pelo mundo, enfim, vamos orar por alguns instantes.
Bom dia, meus irmãos. Neste momento nós vamos para a exposição da Palavra de Deus. Confesso que é um grande desafio pregar, pela primeira vez para as câmeras. Na verdade, a segunda vez, a primeira vez o fiz em casa, mas parecia mais fácil, um pouco mais fácil. Mas neste momento nós continuaremos a série em Tiago, no capítulo 2 de Tiago, do versículo 1 ao versículo 13. Vamos ler a Palavra de Deus com fé, crendo que ela é verdade para nossas vidas. Tiago diz o seguinte em sua epístola, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida neste momento e a minha oração é que ela seja verdadeiramente exposta para a Tua glória. Tua palavra é inerrante e ela é infalível, Senhor. Que a verdadeira exposição da Tua palavra confronte os corações e edifique os corações também que estão no domingo, que escutarão neste domingo, Senhor, a Tua palavra. No nome de Cristo que eu oro. Amém. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bem vestido do que eu? É praticamente impossível desconhecer essa frase, independente da idade que você tenha. É mais possível até que as crianças em casa hoje, neste domingo, o dia do Senhor, o dia de descansar, elas falem, papai, eu conheço essa frase, espelho, espelho meu. É muito mais fácil as crianças saberem melhor esta frase do que nós mesmos, os pais. Porém, A Branca de Neve foi um filme de grande sucesso, um filme que iniciou o maior sucesso da Disney. Em 1937, quando foi lançado na sua primeira versão, o filme até hoje bate recorde de audiência e também de novas versões de uma história tão conhecida. Dificilmente você não sabe que história o que se passa com a Branca de Neve. Mas essa frase em específico, espelho, espelho meu, e óbvio que eu alterei um pouco aqui, né? Tem alguém mais bem vestido do que eu, mas tem alguém mais bela do que eu, como aquela rainha diria, denota o quanto a rainha malvada tinha por si a necessidade de ser a mais bela de todas as mulheres. Não há dúvida disso. A figura do espelho, principalmente em refletir a própria imagem exterior de alguém, chama muito a nossa atenção. O espelho reflete quem somos? Você crê nisso, que o espelho reflete quem somos? De uma certa maneira, mesmo que bem superficial, sim, o espelho reflete quem nós somos. O espelho revela a nossa imagem exterior, revela se você está usando hoje uma camisa branca, uma camisa cinza. Ele revela a nossa aparência, o modelo físico, o nosso porte físico. Algumas pessoas até dizem, depois de nos conhecer, eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu, você é bem diferente do que eu imaginava. E de fato as aparências enganam, meus irmãos, e muito. Como alguém pode olhar para você e falar assim, nossa, você é bem diferente do que eu imaginava antes de eu lhe conhecer? E aí você pensa, mas essa pessoa me julgou pela aparência?
De fato, Tiago sabia muito bem disso, que as aparências enganam. Ele estava enfrentando um grande problema de favoritismo dentro da igreja. As pessoas estavam exaltando e favorecendo os ricos em detrimento dos pobres. É interessante, meus irmãos, notar que a igreja em seu início, como relatado por Lucas em Atos 2, mostra as pessoas que criam e se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Essas pessoas vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Este texto de Atos 2, 42 a 47, nos mostra que a igreja em pouco tempo já estava passando por um momento mais difícil, em que isso talvez já era mais raro de se acontecer. Como podemos, então, entender este trecho tão importante que Tiago nos fala? Como foi a exortação para o povo dissipar estas aparências e corrigirem o seu pecado? Tiago nos mostra através de poucas palavras, de uma maneira muito simples, prática, mas ao mesmo tempo profunda, algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Se o espelho, falado na outra mensagem pelo reverendo Alan, é utilizado como uma metáfora para alguém que olha e se esquece de praticar aquilo que crê, agora podemos ver que quando olhamos demais para o nosso espelho, prestamos atenção somente naquilo que engana. Quando nós olhamos demais para o nosso espelho, nós prestamos atenção somente naquilo que engana. Por isso, hoje nós veremos algo essencial para entendermos que fé cristã e discriminação não combinam de jeito algum. E como nós entendemos isso? Grave esta frase: quando honramos o Cristo glorioso, as aparências são dissipadas. Este é o resumo de nossa mensagem. Quando honramos o Cristo glorioso, as aparências são dissipadas. Nós veremos isto basicamente, meus irmãos, em 3 pontos. O primeiro ponto é: as aparências enganam. Reparem nos versículos 1 a 4, quando Tiago começa falando: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse trecho que nós podemos ver que Tiago começa com uma chamada muito clara: meus irmãos. Ele está, pela implicação desta frase, nós percebemos que o teor das palavras que Tiago está falando aqui é diretamente apontado para o contexto da igreja. Ele não está lidando com pessoas ímpias. Ele está chamando o ajuntamento ao arrependimento. Irmãos, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas. Então, nesse sentido, ele fala de um Jesus Cristo, um Senhor, que é o Rei da glória, que é o Senhor da glória. Como nós podemos ter uma fé em acepção de pessoas, uma fé no Senhor da glória, o Senhor que se humilha e vem até nós em acepção de pessoas? Tiago verdadeiramente identifica que isso é inconsistente com a fé cristã. Nesse sentido, esse texto de Tiago aponta, conecta com aquela bela declaração de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em João 1,14, nós temos essa bela declaração. Após essas descrições, Tiago insere o assunto principal que ele quer tratar nesse trecho: acepção de pessoas. Nós sabemos, meus irmãos, que fazer acepção de pessoas é errado, é inconsistente com a fé cristã. E nós não podemos estar unidos no corpo de Cristo quando nós retiramos alguma parte do corpo. Nós não podemos ter um corpo saudável sem uma parte necessariamente desse corpo. Quando você arranca uma mão, favorecendo a outra mão. Muitas pessoas dizem até que o mindinho, ele não é muito importante. Mas quando não é muito importante até você bater na quina daquele armário, Então, todas as partes do corpo são importantes. Favorecer alguma parte desse corpo, que Tiago está aludindo ao corpo de Cristo, ao corpo do Cristo glorioso, nós estamos fazendo acepção de pessoas. E isto é errado. É importante ressaltar, irmãos, que a admoestação que Tiago está fazendo aqui, ela é uma admoestação para não reparar no rosto e nas vestimentas. Ele está fazendo um contraste entre a glória de Cristo e a glória das riquezas, a glória das riquezas terrenas, das aparências que enganam. Este é um contraste que ele está mostrando. Como vocês que se gloriam no Cristo podem olhar para as riquezas deste mundo e se enganarem com isto? Não há como.
Deus não aceita que outras pessoas e outras coisas sejam glorificadas em lugar de seu nome. Em Isaías 48:11, Deus fala que Ele não divide e Ele não dá a glória a outrem. A glória pertence a Ele. Eu comumente lembro daquela frase que muitos falam, né? Quem vê cara não vê coração. Isso geralmente me remete a Samuel, 1 Samuel 15:22, quando diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Quando honramos a Cristo com a nossa obediência, nós não buscamos aparências enganosas, as práticas tolas, sejam sacrificiais ou não, mas sim a glória de Deus. Muitas vezes preocupamos-nos mais com as aparências, tentando fazer coisas para Deus, e na maioria também tentando obter o louvor dos homens. Mas Deus não quer sacrifícios ou aparências. Ele quer a nossa obediência em amor. Ele nos chama para honrar o Filho dele, o Cristo, que veio, morreu por nós e nos salvou. Nós vivemos por esta causa, a causa do Evangelho. E Tiago é muito eficiente em anunciar primeiro a exortação, para depois começar a desenvolver os desdobramentos do que aquilo significa. É bem didático por parte de Tiago. Alguns até identificam que o texto de Tiago é muito simples, ele é muito raso até. Mas Tiago usa esse argumento para chamar a atenção. Geralmente nós, pais, temos esse aspecto. Eu ainda não tive a oportunidade de chamar a atenção da Catarina de um jeito diferente, mas os pais chamam a atenção e falam assim: vem cá, filho. Ele primeiro repreende e depois ele fala o porquê daquilo é errado, ele ilustra e explica e aplica a correção. Então Tiago fala assim: olha, fazer acepção de pessoas é errado, e agora eu vou explicar para vocês por quê. Ele começa falando ele ilustra com a história do homem rico em contraste com o homem pobre. Isso não quer dizer que o que ele está falando aqui de fato aconteceu na igreja, mas se ele está usando o exemplo para aludir, quer dizer que esta prática acontecia dentro da igreja. É muito provável, meus irmãos, que a maioria dos leitores desta carta eram judeus ou de uma descendência judia, porque Tiago é o único autor do Novo Testamento a usar sinagoga de uma maneira mais cristianizada, como o local onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus. Então, o exemplo citado por Tiago trata-se principalmente dos contrastes que são feitos entre o rico e o pobre. Reparemos no texto, meus irmãos. Se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ele está ilustrando, ele está contando uma história. É claro que, principalmente, ele está aludindo às roupas dessas pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos uma ideia de que esta não é somente a roupa. O que uma roupa identifica nas pessoas? O reflexo de alguém bem vestido, o reflexo de alguém vestido de uma maneira andrajosa, talvez nessa ideia de Tiago até um mendicante que entra dentro da igreja, ele está mostrando também o status social dessa pessoa. O rico e o pobre. A pessoa que ocupa uma posição elevada, a pessoa que não ocupa nenhuma posição na sociedade. Então, é claro que as vestimentas refletem essa condição social dos dois indivíduos. Um é rico e tem influência, o outro é pobre e nada tem. Nós poderíamos pensar, ambos são membros dessa igreja? Provavelmente não. Provavelmente são visitantes que chegaram ali. Então o intuito de Tiago é utilizar essa ilustração para corrigir o contexto da igreja, que possivelmente enfrentava problemas dessa natureza. Então, meus irmãos, no versículo 4 Tiago finalmente ele dá, nessa primeira parte das aparências, ele encerra essa sessão inicial, enfatizando quanto às aparências enganam. Ele fala: não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Isso mostra como certamente eles discriminaram e tornaram-se juízes com pensamentos perversos contra os pobres. Eles estão favorecendo um em detrimento do outro. Além disso, ele está mostrando, ao invés de olhar para a incomparável glória de Deus, eles estão olhando fixamente para o esplendor de um anel de ouro e trajes finos.
Ao invés de honrar a Jesus Cristo, estão honrando com deferência um homem rico e desprezando um pobre. E ao invés de aceitar a pessoa, tomando por base sua fé em Cristo, estão mostrando favoritismo baseado em aparências e posição. Este é o problema. Como nós identificamos isso? Como nós entendemos isso no aspecto de favorecer um em detrimento do outro? Tiago está falando com a igreja de Cristo. E, de fato, meus irmãos, não existe igreja perfeita. A igreja é cheia de pecadores. E John MacArthur, um pastor famoso, ele diz o seguinte: a igreja não é perfeita, nunca o foi. Algumas pessoas usam este fato como desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Nesse caso eu penso: venha, temos lugar para mais um. De fato, a igreja é um lugar para pessoas hipócritas, mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos a nossa hipocrisia, a nossa miserabilidade. Nós somos miseráveis e nós carecemos da graça de Deus. E é por isso que nós dizemos: venha, tem lugar para mais uma pessoa reconhecer a sua miséria. E é por isso que constantemente precisamos ouvir as Escrituras falarem ao nosso coração, no nosso dia a dia com a palavra, para não cairmos nestas tentações. Então, meu irmão, minha irmã, nós podemos pensar, isso aconteceu há muito tempo, jamais uma igreja trataria alguém da maneira colocada por Tiago aqui. Mas nós devemos entender que a acepção de pessoas, muitas vezes, acontece na igreja de maneira oculta. As rejeições não são automaticamente: ei, você sente-se aqui nos meus pés. Você não vai ver isso dentro de uma igreja. Afinal, a gente tem várias cadeiras onde todos podem sentar. Mas há muitas maneiras veladas de discriminação que nunca combinarão com a fé cristã. Isso significa que eliminamos as aparências quando nós honramos somente a Cristo e não as outras pessoas por sua posição. As aparências sempre nos enganarão. Temos a tarefa de denunciar toda a injustiça e opressão feita com o pobre, buscar meios para auxiliar primeiros da fé, aqueles que estão no nosso meio, e depois os de fora também. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos nos levar pelas aparências, seja financeira, como é nesse caso específico, ou também em discursos aparentemente pomposos. É essencial entendermos que a fé cristã denuncia qualquer tipo de discriminação, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, inclusive aqueles que ainda não nasceram, que estão no ventre de suas mães. Todos os seres humanos merecem viver com dignidade e ser tratado como tal. Devemos esquecer do nosso espelho meu diário, deixar de lado nosso ego e nosso orgulho e sermos imitadores de Cristo Jesus. As rejeições que muitas pessoas sentem dentro das igrejas, geralmente pode ser por falta de um relacionamento. Quando você favorece alguém de status social maior e não se relaciona com uma pessoa de status social menor. E por isso, no versículo 5 a 7, nós entramos no nosso segundo ponto, a verdadeira riqueza. Então, primeiro nós tratamos sobre as aparências nos enganarem e agora nós veremos a verdadeira riqueza. Então, Tiago agora, no versículo 5 a 7, ele diz o seguinte: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É óbvio que sim, meus irmãos. Tiago mostra que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, pois não há méritos na salvação. Esta pergunta é muito clara, a gente pode responder com um sonoro sim. Deus escolheu pessoas das mais diversas possíveis. E Jesus começa o seu ministério, não somente escolheu, Jesus começa o seu ministério entre as camadas mais baixas da sociedade. E com o tempo, pessoas de diversas camadas sociais vão se juntando e seguindo a Cristo. Isso não significa que todos os pobres estão incluídos e que Deus escolheu somente os pobres. Isso não é verdadeiro, pois a pobreza e a riqueza em si não conferem ao homem nenhum bem ou mal. A eleição é obra de Deus. Paulo nos ensina isso em suas cartas. Deus escolheu as coisas humildes a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em 1 Coríntios 1, 28. Da mesma maneira, a igreja de Cristo sempre foi estabelecida com muita humildade, piedade, misericórdia e amor. A inteligência e a riqueza humana são esnobadas por Deus, pois Ele detém em suas mãos o próprio universo. O verdadeiro conhecimento, tudo provém unicamente dele. Ou seja, quem usa o dinheiro ou o conhecimento para a vanglória, negando o nome de Deus, cava a própria ruína como um insensato, como um tolo. Deus escolheu todos nós
que creem no nome dele para serem ricos, para sermos ricos em fé. A verdadeira riqueza, meus irmãos, está muito, muito clara no texto. A fé no Cristo glorioso. Para que sejam ricos em fé. Deus nos escolheu para sermos ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu. Porque nós o amamos. Porque ele enviou o seu Filho em nosso lugar. Para aqueles que creriam nesta mensagem que é loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Deus não olha para os bens materiais individuais das pessoas, ou matéria instável, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, mas para a confiança e segurança que elas depositam em Deus. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em qual riqueza você tem depositado essa confiança? Ele recompensa aquele que deposita a sua confiança em fé no Cristo glorioso. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus nos escolheu, meus irmãos, Deus nos escolheu para sermos herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Tiago mostra aqui como os ricos em fé, aqueles que creem nesse Cristo glorioso, são parte do corpo de Cristo, são herdeiros deste reino. Interessante que Lucas 6,20 nos mostra algo muito importante. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Deus promete o seu reino àqueles que o amam, rico ou pobre, andrajoso ou bem vestido, judeu ou gentil, homem ou mulher, aqueles que creem em seu nome e vivem com fé, de acordo com a palavra de Deus, são os herdeiros deste reino. Então, Tiago passa para 3 perguntas cruciais nesta perícope, neste sermão, meus irmãos. A primeira indagação muito forte que Tiago faz é: não são os ricos que vos oprimem? Alguém pode tentar dizer que Tiago está instigando os pobres a uma vingança, a uma retribuição na mesma moeda. E muitas pessoas, de fato, na nossa sociedade, muito plural, muito secularizada, têm feito isso, tentando encaixar suas cosmovisões e ideologias alheias à palavra de Deus. Eu coloco uma lente e eu vou para a Bíblia ler com a minha lente, e não com a lente que Deus requer que nós leiamos a palavra dele. Quando se lê a Bíblia com uma lente enviesada, é muito fácil assumir coisas estranhas e retirar textos de seus contextos, dando a entender que Jesus, na realidade, ele era um revolucionário, ele era um comunista, e que a Bíblia fala, na verdade, de luta de classes. Que aqui Tiago está falando de que o pobre, na verdade, é contra o rico, e, na verdade, há essa luta aqui presente neste texto. A única luta de classe que há na Bíblia é a luta contra a classe do pecado e a condenação que o mesmo traz. Ricos e pobres são chamados a se arrependerem e serem um em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós somos chamados, independente da nossa situação financeira, ricos e pobres, andrajosos ou bem vestidos. A Igreja de Cristo tem esta característica. Ela começa entre os mais pobres, mas ela vai agregando pessoas de diversas camadas sociais. E dentro dessa igreja, a discriminação não combina. Dentro da fé cristã, dentro do seio do ajuntamento da igreja, fé cristã e discriminação de fato não combinam. Mas o objetivo de Tiago aqui, meus irmãos, é mostrar que as pessoas estavam honrando os seus malfeitores e prejudicando seus próprios amigos. Porque o rico aqui, na imagem de Tiago, é aquela pessoa que levava os pobres para os tribunais. Judeus ricos faziam muito isso. Eles levavam os judeus cristãos, conversos, para os tribunais, porque eles tinham a condição de arcar com os processos. E, de fato, os irmãos estavam bajulando os ricos só porque eram ricos. Eles estavam bajulando aqueles que eram injustos e cruéis contra eles mesmos e menosprezando aqueles que eram iguais a eles. Há um favorecimento e um evitar contra aquelas pessoas que são menos favorecidas. As outras 2 perguntas que Tiago faz, falando, não são eles que vos arrastam para tribunais, que nós já vimos, e não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Mostra que os ricos faziam com os pobres exatamente o que a gente acabou de falar. É muito comum nós vermos este fator no Novo Testamento. Então, qualquer cristão que se coloca em silêncio contra as injustiças sociais ou toma o lado do opressor, está do lado errado. Preste atenção nisso, meus irmãos.
Deus nos chama a lutar contra o maior mal da sociedade, dentro e fora da igreja, que é o pecado. O pecado é a raiz de todos os males. O pecado gera morte. Karl Marx achava que tudo era baseado em uma luta de classes, uma guerra entre oprimido e opressor, e que a solução para este problema seria quando o oprimido virasse o jogo e instaurasse uma ditadura do proletariado. Você pode pensar, bom, é muito fácil perceber um equívoco de alguém que coloca sua fé no mundo material e nega a existência de Deus. Pois dessa maneira, a relação de opressão só muda de lado, não havendo uma transformação. Agora, aqueles que estavam embaixo estão em cima. E o homem pecador, aquele que não é transformado pelo Evangelho, ele de fato só vai esperar um momento para que ele estiver em cima, para que ele exerça a mesma opressão com que ele era oprimido. O homem sem Deus, ele nunca será transformado por um sistema político, por uma ideologia política, por uma cosmovisão política. O homem precisa de Deus. O homem precisa do Evangelho. A transformação do indivíduo não vem através de uma ideologia. A transformação do homem não é o dinheiro, não é ele ter alguma coisa. O problema do homem não é material. A solução para ele não está em ter algo ou alguma coisa. A transformação do homem, ela vem através do Evangelho. Jesus não veio para instaurar uma revolução. Ele veio para aplacar a ira de Deus que estava sobre nós por causa do pecado. Morrendo em nosso lugar, pagou o preço que nós deveríamos pagar, sendo o sacrifício perfeito para que então tivéssemos vida e vivêssemos a verdadeira riqueza. Então, meus irmãos, a igreja ela não é dos pobres e dos ricos, ela é do Senhor Jesus Cristo, o qual recebe a todos que se arrependem, utilizando de cada dom que faz parte desse corpo. A igreja é isso, não há essa distinção de pessoas, não há acepção de pessoas. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por último, meus irmãos, nós vimos que as aparências enganam. Nós vimos também no segundo ponto que não há essa distinção e que a verdadeira riqueza é na fé em Jesus Cristo. A verdadeira riqueza é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, nós devemos perceber que quando nós obedecemos a lei, que não é feita pelo homem, nós de fato honramos a Cristo. Então, obedecendo a lei que não é feita pelo homem, nós de fato honramos a Cristo. Então, no versículo 8 a 13, que é a seção final do trecho de Tiago, diz o seguinte, ele começa falando, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Por que Tiago está falando isso agora? Tiago está conectando o que ele falou anteriormente. Ele está claramente mostrando, olha, vocês estão fazendo bem em amar o seu próximo como a ti mesmo, no caso do rico. Quando o rico entra na igreja, e mesmo que ele faça algum mal a você lá fora, você deve tratar dando a outra face para ele dentro da igreja. Só que vocês estão fazendo algo muito errado. Porque vocês estão usando de um mandamento para fazer algo parcial. Vocês, olha o que Tiago diz no versículo 9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Nós não podemos guardar uma lei e dividir essa lei. Eu só vou amar quem eu quero. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Se um juiz, por exemplo, punisse 10 ladrões e deixasse um deles sem punição, ele se mostraria afrontado contra os homens mais do que contra os crimes, porque o que ele condena em um, ele absolve nos outros. Então, muitas vezes nós tentamos viver olhando um mandamento, esquecendo-se do outro. E Tiago diz, qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Muitas vezes, irmãos, nós tentamos viver desta maneira, olhando o mandamento, esquecendo-se do outro, ou pensando que é possível somente amar o próximo que a gente deseja. Eu gosto só de Pedro, eu não gosto de João. Então eu vou amar a Pedro. Eu estou cumprindo de fato o mandamento, amando a Pedro como meu próximo. Mas o que Tiago está falando aqui, você deve cumprir o mandamento de maneira integral. Você deve amar o seu próximo como a ti mesmo, seja ele rico ou pobre. Não favoreça algum em detrimento do outro. Não podemos fazer da lei do Senhor algo parcial, meus irmãos. Você pode até pensar, bom, talvez isso é tão pequeno que não vai influenciar ninguém.
talvez nem seja errado fazer algo aqui ou algo ali. E, meus irmãos, quando uma vez eu ouvi um exemplo muito pertinente sobre até onde nós podemos ir para dizer o que é pecado ou o que não é pecado. E neste exemplo, o pastor falava o seguinte, que ele viu uma pergunta que era a seguinte: se eu entrar em uma piscina radioativa, eu morro automaticamente? Piscina radioativa, né, onde as pessoas jogam aqueles dejetos que contêm radiação. Aí você pode pensar, que loucura, quem mergulharia em uma piscina radioativa? Mas a resposta é que, na verdade, se você nadar só na superfície, você não morre. Você não tem, na verdade, nenhum efeito. Agora, se você começar a afundar cada vez mais nessa piscina, você vai tendo os efeitos que a radiação pode trazer na sua vida e até morrer automaticamente se for muito fundo. E muitas vezes nós fazemos isso com o pecado. Nós olhamos para a piscina radioativa e nós falamos assim, eu vou nadar só na superfície. Eu vou só brincar aqui um pouquinho. E às vezes você pensa assim, bom, mas eu vou um pouquinho mais fundo porque talvez não seja errado eu ir um pouquinho mais fundo. E a gente brinca com o pecado, brinca com a lei de Deus ao fazermos isso. Porque de fato nós não devemos nem entrar nessa piscina. Para que nós queremos algo que não nos traz nenhum bem? A lei de Deus, ela é perfeita. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A lei do Senhor é uma lei reta e plana. E algumas pessoas, às vezes, se utilizam do cumprimento que Cristo fez da lei para viverem do jeito que bem entendem. Essas pessoas não entenderam o Evangelho. Porque Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Então, por que nós, crentes, devemos obedecer à lei de Deus? Nós obedecemos porque nós mostramos gratidão a Deus por este sacrifício. A lei de Deus, portanto, é uma regra de gratidão para o crente. Não podemos dividi-la, não podemos colocar como parcial, não podemos obedecer um mandamento e burlar os outros, senão nós tropeçamos em todos, e é o que Tiago fala aqui. Concluindo, meus irmãos, no trecho final, nessa perícope vem com uma aplicação pronta de Tiago. Nos últimos versículos de 12 a 13, ele fala assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago conclui falando que não adianta nada você falar se você não fizer. Como alguém pode crer sem ser e fazer? Que é o que nós temos meditado nessas mensagens. Deus não está interessado no conteúdo da nossa palavra falada, geralmente. Não no aspecto, eu posso falar o que eu bem entender. Mas se nós falamos algo bom aqui, primeiro aqui no sermão, ou no nosso dia a dia, se nós falamos sobre algo digno de aceitação, mas nós não vivemos aquilo, do que adianta? Então Tiago está falando, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vocês devem juntar palavras e obras. Como cristãos, nós devemos olhar para a nossa vida sob uma perspectiva de sermos julgados. Nós seremos julgados, meus irmãos. Deus nos chama a ajustar o crer com o ser e o fazer, a olhar menos o nosso espelho e mais o espelho que reflete a Cristo. Quando cremos nessa mensagem, somos. Quando somos, fazemos. E quando fazemos, fazemos para a glória de Deus. Em referência à lei da liberdade, nós entendemos que se nós não quisermos ser julgados conforme o rigor da lei, nós devemos exercer misericórdia. A lei, porém, ela é perfeita e completa, apesar de nós não podermos viver pela lei. Nós não somos justos pela lei. Pela maldição da lei nós somos condenados porque nós não conseguimos cumprir ela totalmente. Mas isso não significa que você vai viver da maneira que você quiser. Na liberdade da lei do amor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se desenvolve em nosso atuar, na nossa santificação. Então nós não vivemos mais debaixo desse medo da lei, dessa maldição, mas preste bem atenção, nós vivemos na alegria dos preceitos de Deus. Enquanto ficamos dentro dos limites da lei de Deus, nós gozamos de completa liberdade. Mas no momento em que ultrapassamos um desses limites, tornamos-nos escravos do pecado e perdemos nossa liberdade. Se você quer sair por uma falsa autonomia ou por pensar que a sociedade te diz o seguinte,
Venha para cá. Venha viver, não oprima seus desejos. Faça o que você bem entender com seu corpo e com seu coração. Você se torna escravo do pecado. Porque viver dessa maneira não é liberdade. A serpente no Éden, há muito tempo atrás, fez a mesma coisa com Adão e Eva. Coma desse fruto, porque vocês serão como deuses. Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Aconteceu da mesma maneira. Portanto, meus irmãos, avaliemos cada palavra que falamos e cada ato que realizamos, tendo como medida a lei de Deus. Nossa vida toda é governada pela lei do amor. Como exerceremos essa misericórdia? Nós vimos que as aparências enganam. Nós vimos que a verdadeira riqueza está na fé em Cristo Jesus. E nós vimos que nós devemos viver por esta lei. Então, fica a pergunta para você, para mim, para todos que estamos aqui. Como exerceremos esta misericórdia que Tiago fala ao final? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Este é um dos versículos favoritos que eu tenho guardado no meu coração. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E como nós exerceremos esta misericórdia? Jesus nos ensina, naquela parábola do servo incompassível, que o exercício da misericórdia não consiste em fazer uma justiça ocasional. Pelo contrário, Jesus nos intima a aplicar tanto a misericórdia como a justiça. A misericórdia precisa ser praticada juntamente com a justiça. Devemos considerar a misericórdia e a justiça como normas iguais e aplicarmos juntas. Porém, se a justiça triunfa às custas da misericórdia, Deus emite justiça sem misericórdia. Nessa parábola, o servo incompassivo, ele vai até o rei e o rei fala para ele, você deve muito dinheiro e você não pode pagar por isso. E ele clama ao rei e o rei perdoa a dívida. Então ele sai dali e encontra um devedor que devia ele por muito menos. E ele sufoca este devedor e chega a mandar a prisão por causa de um valor irrisório. Então, este que foi alvo da misericórdia do rei, de uma dívida impagável, agora exerce juízo sobre uma dívida irrisória. Então, o rei se indigna com aquela pessoa, fala, como assim? Eu perdoei a sua dívida para você agora fazer isso? E o que Jesus está nos mostrando é que ele perdoou a nossa maior dívida impagável. Só há misericórdia quando há uma dívida impagável. E meus irmãos, muitas vezes eu ouço as pessoas falando que só Deus pode julgá-las. E se nós pensássemos nisso, um pastor chamado Walter McAllister, ele fala assim, as pessoas dizem normalmente só Deus pode me julgar. Eu pergunto, e isso não te assusta? Isso me assusta profundamente quando as pessoas falam só Deus pode me julgar. Deus é o autor e criador do universo, consumador de todas as coisas. E você tem menos medo de Deus do que do seu próximo que te julga? Todos nós, sem exceção de qualquer ser humano, deparar-nos-emos com o julgamento divino uma hora ou outra, meus irmãos. Nós deveremos exercer misericórdia de uma maneira completa, de uma maneira perfeita, porque nenhum homem pode tentar fazer qualquer tipo de obra para tentar ganhar ou alcançar o favor de Deus, para livrar-se talvez de um julgamento humano. Pode achar que suas obras podem salvá-lo, porém o ser humano não pode apossar-se da misericórdia de Deus ao realizar obras de misericórdia. Ela não é merecida, porque se ela fosse merecida, ela deixa de ser misericórdia. A misericórdia não triunfa às custas da justiça. O triunfo da misericórdia se baseia na expiação trazida pelo Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que no dia do julgamento final, a misericórdia triunfará sobre a justiça por causa da obra de Cristo. Por fim, aqui torna-se visível a diferença entre obras por obras e obras por fé, meus irmãos. As pessoas tentam e sempre tentarão fazer coisas boas achando que isso pode redimi-las ou taxá-las de pessoas boas, de pessoas com boas obras. Mas nós sabemos que as únicas boas obras são aquelas realizadas através de uma obra maior. As únicas narrativas são realizadas através de uma narrativa maior, que é a de Cristo na cruz por nós, ocupando o nosso lugar e nos tornando dignos de serem aceitos por nós. Ocupando o nosso lugar e nos tornando dignos de ser aceitos por Deus. Para aqueles que estão em Cristo, a misericórdia já triunfou sobre o juízo. Não há condenação nem dívida, porque a obra foi completa em Cristo. E, portanto, quando ajustamos este crer com o ser e fazer,
honraremos o Cristo glorioso e as aparências serão dissipadas. Amém? Ore comigo neste momento. Senhor Deus, a minha oração neste dia é que cada servo teu, cada serva tua, Senhor, em suas casas, entendam estas verdades proclamadas pela Epístola de Tiago, o que ele quis dizer naquela época e o que ele nos diz hoje para o nosso contexto. Senhor, aplica essas verdades em nossos corações, para que nós sejamos de fato, Senhor, filhos teus que vivem pelo Evangelho em uma sociedade que insiste em falar contra o teu nome, Senhor. Edifica-nos na tua palavra, Senhor, e que durante essa semana nós meditemos em verdades tão profundas que Tiago nos trouxe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao encerramento de mais essa celebração, de mais esse tempo. Espero que você tenha sido muito edificado com tudo que nós ouvimos aqui na manhã desse dia e que nós cantamos expressando aí o nosso louvor e a nossa adoração. Estou fazendo o nosso encerramento aqui fora para chamar a sua atenção para o nosso culto do próximo domingo, que será aqui, nesse estacionamento, onde nós vamos ter a oportunidade de mais uma vez celebrar a ceia e de alguma maneira poder matar aquela saudade de vir até aqui à igreja, de poder olhar as pessoas, mesmo de dentro do carro, a gente ter esse tempo juntos, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, lá naquele formulário que foi enviado no grupo de WhatsApp da nossa igreja, faça lá, tá bom? Faça a sua inscrição, ou se você não está no nosso grupo, mas queira participar desse tempo de celebração, está nos acompanhando aqui, queira vir aqui participar conosco desse culto drive-in, manda uma mensagem para a gente, faça contato conosco através das nossas redes sociais, que a gente dá um jeito de incluir você. Lembrando que isso tem que ser rápido, porque nós temos apenas 25 vagas e nós já temos hoje, né, no dia dessa gravação aqui, nós temos 10 carros inscritos já. Tá bom? Então, faça a sua inscrição, venha participar conosco aqui, vai ser de fato um tempo muito precioso, tá bom? Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte de alegria e vida, és do bem o inspirador.
grato